Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vamos entrando. A casa é nossa, a casa é sua. Aqui na hora do almoço, vamos fazer mais uma live, como vamos fazer agora todos os dias, exceto amanhã e depois, e segunda, que eu vou fazer um breve intervalo, porque eu vou fazer uma pequena viagem, depois eu conto para vocês. Bom dia a todos, Val, Larissa, Roberta, Patrícia, Alda, e vamos falar hoje sobre um assunto que poucas pessoas falam, que é a conexão do direito de família com o direito do trabalho, né? Então nós vamos falar especificamente sobre a incidência, né? Vamos responder uma pergunta objetiva, que é a participação nos lucros e resultados incide sobre a pensão alimentícia? Bem, então é isso que eu quero falar para vocês, mas enquanto isso as pessoas vão entrando, Roberta, Paulinho, Ivonete, Smith, Silvana, vamos lá. Para responder essa pergunta, eu queria contextualizar vocês um pouco, né? Primeiro, sobre pensão alimentícia, que é sempre o binômio, sempre a discussão do binômio necessidade e possibilidade. Possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe. Lembrando que quem recebe até os 18 anos é diferente de quem tem mais de 18 anos, embora depois dos 18 anos não significa que vai parar de receber a pensão, mas muda o sistema. Muda como? É porque até os 18 anos é o dever de sustento, e a partir de 18 anos acaba a menoridade, então passa a ser uma obrigação alimentar. Faz uma pequena diferença. A diferença básica é que no dever de sustento não é preciso comprovar as necessidades. Na obrigação alimentar, o alimentário tem que comprovar a necessidade. Bem, mas a história de pensão alimentícia, acho que todos vocês conhecem. Quem dá sempre acha que está recebendo, quem paga sempre acha que está pagando muito, e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco, né? Isso é relativo. Tem gente que vive com pouco, com muito, vai adaptando à realidade. Nós temos algumas regras básicas na separação, quando a pensão é decorrente de uma separação, que é muito importante que a gente fale para os clientes o seguinte: olha, o dinheiro que sustentava uma casa agora vai ter que sustentar duas, então é possível, é natural que caia um pouco o padrão de vida, ou tenha que cair muito o padrão de vida, e aí cada caso é um caso. Mas a pensão alimentícia, quando ela é reivindicada judicialmente, os juízes, quando nós temos duas categorias aí dessas reivindicações, né? Duas possibilidades. Nós podemos reivindicar a pensão em um valor fixo, quando é profissional autônomo, fala, eu preciso de X salários mínimos. Nós todos sabemos que tem uma proibição constitucional de indexar o salário mínimo, né, a qualquer questão. Mas há uma decisão do STF que abre uma exceção para dizer que é possível indexar a pensão alimentícia em salário mínimo. O indexador da pensão também é uma questão a ser pensada. Em geral, na maioria dos casos, quando é colocado um valor fixo, nós estabelecemos, os juízes estabelecem salário mínimo, mas não necessariamente. Assim como não existe na lei, em lugar nenhum, que é 30%, é 20%, é 50%, é 10%, cada caso é um caso. Mas vamos pensar aqui as duas questões para nós chegarmos a responder essa pergunta, que é se a participação nos lucros e resultados incide sobre a pensão alimentícia. Bem, quando é um valor fixo, não há dúvida disso. O juiz fixou lá 1 salário, 10 salários, né? E agora, lembrando a novidade, que nós tivemos uma vitória aí no STF de que foi declarada inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre a pensão, e que eu já tenho recomendado aos clientes que parem de pagar. Temos algumas dúvidas ainda sobre isso, que vamos esclarecer em breve,
estamos só aguardando a publicação aí do acórdão para analisar, né? Estou falando aqui agora com o presidente do IBDFAM, para a gente saber como é que nós vamos proceder em relação a isso. Mas, quando, portanto, é um valor fixo, que a gente pede quando o alimentante é um profissional autônomo, mas não apenas quando é profissional autônomo. Alguém que recebe salário, eu posso pedir, por exemplo, X salários mínimos para descontar no salário do alimentante. Cada caso é um caso. Então, nós temos sempre que pensar qual a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Lembrando também aquela velha frase, nem só de pão vive o homem, né? O que é pensão alimentícia? Pensão alimentícia quer, como diz a música, né? Assim, a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte, ou seja, lazer é um dos itens da pensão alimentícia. Então, na fixação da pensão, nós podemos pedir que seja fixado uma parte em espécie e uma parte in natura. Depende do caso. A pensão em espécie é a maioria dos casos quando há fixação, mas já há uma tendência jurisprudencial de que é possível, alguns juízes já têm fixado uma parte da pensão in natura, quer dizer, o credor pagará diretamente, por exemplo, a escola, né? Então, é o que nós chamamos de pensão alimentícia mista, ou seja, uma parte em espécie, uma parte in natura. Né? Nos acordos em que nós fazemos sobre isso, é sempre conveniente isso. Eu acho justo, bom, conveniente pagar uma parte em natura. Primeiro porque quem paga está participando ali diretamente, né? E aí, quando paga diretamente, nós estamos, além de sentir a participação, diminui aquela sensação de que o dinheiro está sendo desviado para outras coisas. Dificilmente, mas também não é impossível, que a pensão seja paga toda in natura. Né? Os juízes, promotores não gostam muito. E o argumento que usam bom, e se não pagar, como é que vai ficar a cobrança, a execução da pensão? Eu acho esse argumento ruim, né? Até porque a gente pode estabelecer um critério, olha, vai pagar in natura e o valor correspondente a ele é X para efeitos de execução. Esse é um macete que nós podemos colocar na petição para poder estabelecer a pensão in natura. Porque um dos problemas do pagamento da pensão em espécie é que quem paga sempre acha que que o alimentário que está abusando, que está pagando mais do que deveria e tal, né? Bom, isso aí nós tem um outro assunto que não vai dar tempo de abordar aqui hoje, que é a questão da prestação de contas na ação de alimentos. Mas voltando para a gente tentar responder essa pergunta, que é: participação nos lucros incide sobre pensão alimentícia? Tá. Quando é um valor fixo, como eu estava dizendo, não há necessidade disso e nem tem, não tem sentido isso. Né? Então, só estou organizando um raciocínio para pensar, olha, quando é fixo, não. Mas e quando é um percentual? Percentual de quê? E aí, quando nós falamos de percentual, pressupõe um percentual de quem recebe salário, de quem é empregado, né? E aí, esse empregado, e aí nós temos que ter muita atenção, muito cuidado ao fazer o pedido. E se o juiz não fizer, nós devemos embargar, entrar com embargo de declaração para dizer o seguinte: o nosso pedido deve ser, por exemplo, 20%, né, sobre, é um exemplo, porque não existe na lei em lugar nenhum, pode ser que 20% seja muito, seja pouco, mas calculada a necessidade, se aquilo representa 20% do salário, então tá, vamos supor, pedir 20%. 20% de quê? Do salário? Da remuneração? Como é que vai ter essa incidência sobre, como é que será calculada essa incidência? Então, sobre a remuneração líquida. O que é remuneração líquida? E aí nós começamos essa importante conexão do direito de família com o direito de trabalho. Porque, olha só, a remuneração é o gênero que tem a espécie
salário. Então, atenção, melhor pedir o percentual, melhor pedir que ele incida sobre a remuneração, porque a remuneração é mais ampla. Bem, e aí vamos lá no artigo 457 da CLT, que diz o seguinte, o artigo 457, compreendem-se, que ele distingue o que é salário, o que é remuneração, e a remuneração, portanto, é mais ampla. Então é melhor a gente falar sobre remuneração. Olha só, compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. E aí depois teve uma modificação, né, uma reforma trabalhista que alterou, inclusive esse artigo, que é uma reforma de 2017, depois tivemos outra em 2021, mas o que alterou esse artigo que nos afeta aqui no nosso raciocínio do direito de família foi essa de 2017, que diz então, parágrafo 1º, integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Parágrafo 2º, não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam 50% do salário percebido pelo empregado. E aí o parágrafo 3º diz, considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente paga pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente como adicional nas contas, a qualquer título e destinada à distribuição dos empregados. Então, a chave para a compreensão e desenvolvimento do raciocínio, para saber se o PLR integra a pensão alimentícia, o ponto de partida é aqui, artigo 457, que não diz explicitamente, né? Então, a dúvida, a pergunta continua. Mas, para respondê-la, vamos pensar aqui. Quando nós pedimos, o juiz sempre determina, e até mesmo quando não pedimos, sobre o bruto, sobre o líquido, que aí vai fazer uma grande diferença. O que é o salário ou remuneração bruto? Porque nós temos algumas expressões, vencimentos, remunerações. Quando é do militar, por exemplo, muita atenção. O soldo é uma quantia pequena, né? Os acréscimos ao soldo é que vão fazer crescer o recebimento mensal dele. Mas voltando aqui para a atividade privada, né, para as empresas, os empregados, o bruto, o líquido é o bruto menos os descontos obrigatórios. Quais são? Na verdade, na prática, é o imposto de renda, né, e o INSS, né, ou seja, a previdência privada. Tem a previdência complementar, tá, mas isso não é obrigatório. Então, o que deve incidir apenas sobre o desconto obrigatório. Tem outros, inicialmente a CLT falava de outros 2 descontos obrigatórios, mas que é o desconto sindical e se o empregado causou algum dano à empresa e é descontado no salário dele, tal, esse seria um desconto obrigatório. Mas voltando para a realidade nossa do direito de família, na prática são 2, imposto de renda e INSS. Deduzido isso é que vai incidir o imposto. Até aí tudo bem, normal, nenhuma novidade. O que nos interessa é a participação que tem causado muita polêmica e que pode fazer uma grande diferença na pensão alimentícia, que é a participação nos lucros da empresa. Então, feita toda essa introdução, vamos falar aqui e lembrar do artigo, isso também nos remete ao artigo 7º da Constituição da República, aliás, o artigo 6º, inciso 11, que diz o seguinte, esse artigo fala assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Isso foi alterado também por uma emenda constitucional de 98 e depois de 2006, tá? Mas o que está vigorando é o seguinte, inciso 11, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definida em lei. Então, a Constituição diz que, no artigo 7º, inciso 11,
que a participação nos lucros, porque a Constituição usa essa expressão, participação nos lucros, né? Que a CLT aqui nesse artigo não usa isso. Bom, isso então foi o que gerou uma grande polêmica. E, afinal, integra ou não o que diz a doutrina e o que diz a jurisprudência. Eu selecionei aqui para trazer para vocês algumas decisões do STJ e o que eles dizem sobre isso. Se vocês quiserem, podem anotar, mas vou deixar anotado aí na live o número desse recurso especial. Nós temos decisões conflitantes, mas vou chamar a atenção aqui para uma decisão que é uma decisão recente, a mais recente, depois eu vou falar de outras também, um pouco mais para trás, mas é uma decisão do dia 2, ela foi publicada no dia 2/3/2021, que é no RESP 185-4512, procedente de São Paulo, que é da ministra Nancy Andrighi, que é uma ministra que tem dado uma grande contribuição, uma importante contribuição para a evolução do direito de família a partir da interpretação que ela faz aí. Então, vamos ler aqui, vou trazer para vocês aqui o que o STJ diz sobre isso, ou mais especificamente, esse julgado da ministra Nancy Andrighi. Ela diz o seguinte: o ordenamento jurídico reiteradamente desvincula a participação nos lucros e resultados da empresa, do salário ou da remuneração habitualmente recebida pelo trabalhador, tipificando-a como uma bonificação de natureza indenizatória, eventual e dependente do desenvolvimento e do sucesso profissional das partes envolvidas. E aí remete a esse artigo da Constituição. E aí, o que nesse julgado, né, que eu trouxe aqui, e que ela diz, ela fez um arranjo que eu achei bastante interessante para fazer justiça. Ela diz o seguinte, que para saber se vai ter a participação no lucro, é preciso saber se a necessidade do alimentário, ela usa a expressão como a maioria dos julgadores e doutrinadores usam alimentante, eu prefiro alimentário, eu acho que fica mais claro, né, falar alimentário. Tenho muito cuidado com as palavras, né? Depois que eu escrevi um dicionário, as palavras para mim trazem uma preciosidade muito grande. Então, ela achou essa alternativa que eu achei bastante razoável, muito, muito boa, por sinal, que é, olha, para saber se vai incidir na participação dos lucros, é saber se precisa da participação nos lucros para que ele incida. Ou seja, incidirá a participação nos lucros. Não é radical, não é que não vai incidir nunca a participação nos lucros, mas incidirá a participação nos lucros se, e somente se, for necessário. E, portanto, volta a discussão do binômio necessidade e possibilidade. Porque, digamos que a pensão seja 20%, e esse 20% seja mais do que suficiente para o sustento, né, para essa pensão alimentícia. Então não vai incidir. Mas se for insuficiente, incidirá. Bom, esse é o julgado, é o último julgado dela de 2021. E ela tinha falado isso também em 2017. Ela tinha falado uma coisa semelhante a isso no RESP, procedente de São Paulo também, 146-5679. Eu vou deixar isso aí para vocês, tá? E isso publicado no Diário Oficial no dia 17/11/2017. É um julgado semelhante, mas esse de 2021, ela fez uma evolução, ela deu alguns passos adiante e achou essa fórmula, essa saída. Mas vamos retroagir, porque eu comecei de trás para frente. Retroagindo é o seguinte, nós temos um outro de 2020, de um outro ministro, que é o ministro Moura Ribeiro, cuja publicação foi no dia 22 de outubro de 2020. Ele diz o seguinte: a terceira turma desta corte já se pronunciou no sentido de que as verbas pagas em caráter transitório e independentes do exercício habitual das funções do empregado detêm caráter indenizatório e não configuram remuneração,
sendo que a participação nos lucros e resultados não deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia. Isso, então, é um outro julgado, né, que está lá no RESP 172-1854, procedente de São Paulo, do ministro Moura Bittencourt, publicado em 22/10/2020. Portanto, esse diz que não integra. E aí nós temos um outro julgado ainda, que é agora de 2021, publicado em 16/4/2021, que é de outro ministro. Veja só como essas decisões podem ser diferentes. Do Antônio Carlos Junqueira, que é no agravo interno, né, que eu também vou deixar para vocês aí, que é 165/35/10, também procedente de São Paulo. E que ele diz o seguinte, citando o ministro Nancy Andrighi num acordo anterior: conforme o entendimento dessa Corte, diante da inexistência de circunstâncias específicas ou excepcionais que justifiquem a efetiva necessidade de incorporação da participação nos lucros e resultados aos alimentos prestados a ex-cônjuge, é de se concluir que a verba denominada PLR, né, participação nos lucros e resultados, deve ser excluída da base do cálculo, da base de cálculo dos alimentos, né? E, por fim, uma outra aqui, foi um julgado anterior, de um ministro convocado, foi um desembargador convocado da terceira região, no agravo, no RESP 156/1097, procedente do Rio de Janeiro, essa já mais antiga, de 2018, ele diz que a verba recebida a título de participação nos lucros, objetivo é estimular a produtividade do empregado, pois esse terá seus vencimentos ampliados na medida em que produza mais, tratando-se, portanto, de rendimento decorrente da relação de emprego. Desse modo, e aí ele vai ao artigo 7º da Constituição, né, que fala da participação nos lucros. Então, não impede que seja considerado como base de cálculo para aferir o quanto devido aos alimentos. Assim, para fim de apuração do valor relativo aos alimentos, conclui ele, deve ser reconhecida a natureza salarial remuneratória da verba em questão, porquanto, inegavelmente, implica acréscimo em uma das variáveis do binômio da prestação alimentar, isto é, na possibilidade do alimentante, devendo os valores auferidos a título integrar a base de cálculo da prestação alimentícia. Em síntese, nós temos decisões divergentes, né, que diz, sendo que a tendência é que não incide a base de cálculo. Mas nós temos essa última da ministra Nancy Andrighi, que fala que em determinadas situações pode sim incidir a base de cálculo. Conclusão, quando nós formos pedir isso, nós temos que falar se o empregado recebe participação nos lucros, nós temos que justificar por que eu quero que incida sobre a participação nos lucros, porque o que ele recebe, porque às vezes isso acontece, né, gente? O salário, por exemplo, é 5 mil, mas a participação nos lucros que ele recebe todo mês faz dobrar esse salário, né? Essa remuneração. Então, muita atenção, né? Nós temos que prestar atenção ao fazermos um pedido de pensão alimentícia, deixando muito claro, primeiro, não é sobre o salário, é sobre a remuneração, e dizer especificamente se tem participação nos lucros, de pedir isso, porque se não pede, isso fica vago e depois não vai ter jeito de consertar a petição inicial. Bem, gente, então por hoje é isso que eu queria trazer para vocês, esse assunto muito pontual, mas também interessante, eu acho todos os assuntos interessantes, né? Porque nada é absoluto, né? Vocês vão encontrar que sim e que não, mas o raciocínio que eu quero trazer para vocês, que eu aprendo muito na clínica do direito, né? Inclusive nesse curso que eu falo aí, para a gente poder aprender a raciocinar, dizer que não tem uma fórmula pronta e acabada, uma verdade absoluta. E é isso que é o bonito do direito. Espero poder estar traduzindo essa mensagem, isso para vocês, né? Que não é de dar o peixe, mas dar a vara para pescar. Porque hoje é assim, amanhã pode não ser, mas se nós tivermos um raciocínio, né, preparado para desenvolver isso, para enfrentar aquilo que é justo, nós vamos encontrar uma solução para todas as questões que chegarem até nós, né? Então ficamos por aqui, muito obrigado pela participação de todos, eu vou dar uma pausa amanhã e depois, que eu vou fazer uma viagem que eu vou contar para vocês, e voltamos na terça-feira, vou fazer então esse intervalo, e na terça-feira da semana que vem
voltamos com as nossas lives da hora do almoço e também vamos começar a esquentar com as lives à noite de perguntas e respostas. Muito obrigado e bom fim de semana desde já para todos.